Ei, você já cansou da sua vida, da sua rotina? Eu já. E um dia eu pensei em fazer algo a respeito disso. A sabedoria convencional, ela fala que nós temos que esperar nossos pais morrerem para poder desfrutar da grande herança que eles têm guardado. Mas se está ali guardado, por que nós não podemos desfrutar hoje? Então, eu cheguei na frente do meu pai e falei: eu quero toda a minha herança. Foi isso que meu filho mais novo me disse. Eu só conseguia pensar: você é muito novo para ter sua herança agora. Mas você é meu filho, eu o amo. Então, entreguei toda a parte da herança para ele e disse: se você consegue viver sem mim, sozinho, então que assim seja. Sabe o que ele fez? Eu dei um fora de lá. Ô lugarzinho chato. Ô lugar chato, a casa do meu pai. Para me dar um tchau. Eu tinha pessoas para conhecer. Eu tinha lugares para ir. Eu tinha tanta coisa para fazer. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? O meu filho se perdeu. Eu o amo. Eu realmente o amo. Mas ele não era tão inteligente assim. Depois que ele saiu de nosso país, ele se misturou com 4 pessoas que não eram tão legais assim. E ainda só estavam interessados no que ele possuía. Não eram 4, eram 3. E não estava interessado no dinheiro dele. Ele gostava da minha pessoa. O ponto é, eu saí da casa dos meus pais. Eu consegui viver minha vida. Eu tive tudo. Eu tive muitas roupas. Conheci muitos amigos. Tudo, eu tinha tudo. Eu comia como um rei. Até que o dinheiro do meu filho acabou. E justamente no período que o país passava por uma grande fome. Não tinha nenhum emprego. Realmente não tinha emprego. Olha que eu procurei. Eu realmente procurei. Até que eu encontrei um. Eu era o gerente. Não, eu era o sócio. Tá, ok. Eu era o peão. Que significa? Que significa que eu dava comida aos porcos. Eu odiava esse emprego. O que me pagavam não dava para me comer, muito menos para me viver. E eu passava tanta fome, que eu olhava para a comida daqueles porcos. Eu poderia muito bem, eu tinha tanta facilidade para comer aquela comida, mas se eu fizesse isso, eu seria dispensado. E foi aí que eu pensei, profundamente na herança que eu perdi, que meu pai juntou dia após dia. Dia após dia, eu só conseguia pensar que ele iria voltar para casa. Eu nunca desisti do meu filho. Eu sabia que um dia ele iria voltar para casa. Um dia eu percebi que o pior empregado da casa dos meus pais vivia muito, mas muito melhor do que eu. Então, eu fiquei pensando: e se nunca cair a ficha dele? Não. Eu sei. Eu o verei de novo. De novo passava pela minha cabeça que eu deveria voltar para a casa dos meus pais. Aí foi aí que eu tive uma ideia. Claro, né? Meu pai jamais ele me aceitaria como filho novamente. Então eu pensei: e se eu falar com ele, se ele me aceita como um de seus empregados? Talvez isso dê certo. Talvez hoje seja o dia que meu filho volta para casa. Talvez hoje seja o dia que meu filho vai entrar pela porta de casa. Era isso que eu repetia para mim todos os dias quando eu acordava. Teve um dia que eu acordei e pensei: o pior que pode acontecer é eu voltar para esse trabalho horroroso novamente. Então, o nome do meu pai eu já tenho. Era realmente um lindo dia. Eu estava na varanda de casa, quando de repente eu o vi. Meu pai estava sentado na varanda de casa. E quando ele me viu, ele torceu seus olhos para conseguir me enxergar de longe. E quando ele me enxergou, eu pensei assim: poxa, não deveria ter vindo aqui. Então, e se ele chegar e falar: eu te avisei. Essa era a última coisa que passava pela minha cabeça. O meu filho estava voltando para casa. Eu sabia que ele ia voltar. Eu sabia que isso era uma péssima ideia. Eu sabia que não deveria ter feito isso. Então, eu fiquei parado. Ele ficou parado ali. Não consegui me mover.
eu não podia ficar parado também. Então, meu pai correu. Meu pai literalmente correu. Ele correu, parecia uma criança. Ele estava, sabe aquela criança ansioso por alguma coisa? E ele correu e correu. Aí eu percebi que ele estava ansioso por ter me visto. E eu corri. Eu percebi que fazia tempo que eu não tinha corrido. E eu só conseguia pensar: corre. Seu filho voltou para casa. Corre. Ele estava chorando. Lágrimas de alegria. E foi aí que eu eu abracei.